E aí, provedor de internet, tá aproveitando o Takeoff SP? Tá incrível, né? Muitos especialistas falando de diversos assuntos, agregando muito aí no teu provedor de internet. E agora, para seguir o nosso conteúdo aqui, vamos convidar a Caroline Menezes. A Caroline, ela é CEO da Menezes Consultoria e ela é especialista em gestão de operações, telecomunicações, data science e analytics. A sua missão é de capacitar empresas e equipes para o êxito com foco em processos e estratégia. E aqui, nessa palestra, na próxima palestra, na verdade, ela vai apresentar o papel da liderança que o seu provedor de internet pode usar para ter esses frutos aí em 2025. Então, anota tudo e segue com ela. Boa palestra! Olá, pessoal! É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, a convite da Zap SP. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o poder da liderança nos ISPs de sucesso. A gente entende, né, que esse impacto é muito significativo para a rotina, né, para o processo de entregas, para o monitoramento dessas equipes e principalmente para a saúde das equipes da sua empresa. Então, eu vou me apresentando rapidamente, mesmo a equipe da Zap SP já tendo feito essa apresentação. Muito prazer, eu sou Caroline Menezes, sou empresária, consultora empresarial e palestrante. Sou fundadora e CEO da Menezes Consultoria e o nosso foco principal é a transformação de negócios através do monitoramento e do gerenciamento de operações e estratégia de empresas. Eu já venho dizendo para vocês que liderança não é uma receita de miojo. A gente fala muito, a gente vê muito no mercado cursos, né, orientações de faça isso, faça aquilo, mas a gente precisa entender que a liderança é um caminho individual, né? Até porque o miojo em si, ele em 3 minutos ele está pronto, mas ele nem sustenta e ele nem é saudável. Então, a gente precisa lembrar que é um processo. Quando a gente começa a avaliar o porquê ter líderes dentro da minha operação, ter dentro do meu ISP, do meu provedor, dentro da minha equipe de call center, dentro da minha equipe de vendas. Se a gente pensar em um indivíduo de forma unitária, se ele for um colaborador excepcional, como a gente enxerga em grandes empresas, né, em grandes setores, ele vai fazer um atendimento bem-sucedido, de cada vez. Só que o objetivo é a gente ter uma entrega completa. Então, a partir do momento que eu tenho um único colaborador, eu não consigo fazer a minha entrega de qualidade e produtividade. Se eu tenho, ao invés de ter um único colaborador, eu tenho uma equipe excepcional, eu tenho qualidade e produtividade garantida. Porém, não é com uma única equipe excepcional que eu consigo gerar os resultados que o meu ISP, o meu provedor, precisa. É através de uma construção de um legado e com uma constância. Que quem gera isso para o provedor? O líder. Tendo um líder eficiente e um líder transformador, é como a gente tem um técnico numa equipe de futebol. Eu tenho um jogador muito bom, um jogador pode até ganhar um jogo, mas ele não ganha o campeonato. Se eu tenho uma equipe boa, eu posso até ganhar um campeonato, mas eu não crio um legado. E é a partir do momento que eu tenho um bom técnico, um bom líder, um bom direcionador, um bom gerente, é que eu consigo impulsionar a minha equipe rumo à manutenção da minha qualidade e da minha produtividade, que é a constância que as minhas equipes precisam. Só que o meu ISP, ele é formado por várias equipes e eu preciso transformar todas essas equipes em excepcionais. Para quê? Para garantir a minha excelência, para garantir a minha constância, mas principalmente para faturar através da experiência do cliente. É mantendo a minha experiência do cliente ali é que eu consigo reter e consigo faturar, que é o objetivo do meu ISP. E como criar essa sinergia entre as equipes?
Olha o líder aí novamente, sendo um gerente, sendo um diretor, ou seja, sendo até, dependendo do nível da minha operação, da minha empresa, um presidente. Qual que é o objetivo de tudo isso? É o primeiro passo. Entender que a organização e a minha liderança, de forma geral, através dos meus líderes, precisam engajar pessoas, analisar os cenários, monitorar os meus desempenhos, criar as previsões e definir como que a equipe vai atuar. Só que é muita coisa para a gente pensar. Antes disso, vamos dar um pouquinho, uns 3 passinhos para trás e entender realmente qual é a missão de um líder. Eu sempre falo que a missão de um líder, ele gera 2 olhares diferentes. Ele tem o olhar da empresa, dos meus líderes diretos, da minha gerência, da minha alta gestão, e eu tenho o olhar da minha equipe, que são os meus liderados, quem eu realmente estou conduzindo. Do ponto de vista da empresa, o que a empresa espera desse líder? Ele espera que esse líder garanta todas as metas, gerencie as entregas com base nos indicadores que foram pré-estabelecidos pela empresa, com foco naquelas metas, tome decisões estratégicas direcionadas, gerencie talentos, né? O processo de reter, de promover, de identificar, de traçar planos de cargos e salários, né? E carreiras dentro daquele setor. Crie uma cultura organizacional que vá facilitar a saúde emocional dos colaboradores e impulsionar o time para alcançar os objetivos determinados na garantia de metas. E inove. Até porque a empresa sempre busca que esses líderes tragam ideias, tragam novidades e sempre com foco no PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. E aí, do outro lado do campo, nós temos a nossa equipe, que está sendo liderada e tem necessidades de identificação em relação diretamente a esse líder. Primeira coisa, clareza na passagem de bastão. Eu preciso de tal atividade. Por quê? O que isso vai gerar de impacto? Como que isso vai contribuir para a empresa? Qual é o meu papel aqui dentro? Direcionamento. Tudo bem, você quer que eu chegue ali. Como que eu vou fazer isso? Apoio. Poxa, fiz alguma coisa errada. Tudo bem. Onde que a gente errou? Onde que a gente falhou? E como que a gente pode melhorar? Desenvolvimento pessoal. Onde que eu posso crescer? O que eu posso aprimorar no meu dia a dia, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Inspiração e motivação. Muitas vezes nós temos colaboradores que permanecem em equipes simplesmente porque eles têm um líder interessante, um líder efetivo, um líder forte, um líder que motiva e inspira ele a ser uma pessoa melhor, a entregar resultados mais interessantes. Feedback. Essa equipe precisa de feedback. Onde eu estou, onde eu quero chegar e quais são os passos que eu preciso dar e o que eu estou dando de passo errado. O que eu estou dando de passo maior ou passos menores. Eu preciso alinhar isso, essas expectativas e aonde esse colaborador pode chegar. Disponibilidade e acessibilidade. Quantos colaboradores por aí a gente tem que chega para o líder, pergunta para esse líder, onde que eu estou? O que eu preciso fazer? Para onde que eu vou? E o líder não sabe responder. Outra coisa, quando que esse colaborador chega para a sua liderança e fala o seguinte, estou precisando de ajuda, agora eu não posso, estou agarrado com uma outra demanda. Então, a gente tem muitos líderes aí que perdem tempo ainda muito na parte executora e esquece de delegar e orientar. Então, esses são os 2 olhares diferentes que a empresa tem, tanto como autogestão como equipe, para o líder. E aí, entendendo onde esse líder está, do ponto de vista desses 2 viés, a gente precisa entender que liderança é um processo.
É um processo de entender qual é o seu papel ali dentro, tanto do ponto de vista das necessidades estratégicas da empresa, quanto das necessidades e expectativas dos seus liderados. Porque se você não consegue guiar, influenciar e motivar os seus liderados, você não alcança os resultados que a empresa quer. É aquela famosa frase, né, pessoal? Líderes não entregam resultados. Líderes gerenciam pessoas e pessoas entregam os resultados. Então, toda vez que a gente falar em liderança ser processo, a gente vai precisar pensar em praticar a liderança, em transformar isso em um hábito, em transformar isso em uma aprendizagem contínua. Quando a gente fala em processo, a gente trouxe aqui um pouquinho dos 4 As da liderança. Nós transformamos esse ciclo de liderança em um processo como um passo a passo do que o líder precisa alcançar. Então, a gente tem aí o processo de autoconsciência, que é o de autoconhecimento. Nós temos o de avaliação diagnóstica, nós temos o de acompanhamento de resultados, e nós temos o de administração de rotinas. Quando a gente fala em autoconhecimento, a primeira pergunta que eu faço para vocês: quem você é hoje? Você já se perguntou isso? Qual é o seu foco profissional? Aonde você deseja chegar? Quais são os seus valores? O que você traz de valores? O que te impulsiona a querer estar naquele papel como líder? É o salário? É a motivação de equipe? É transformar vidas? É alcançar as metas da empresa? É crescer profissionalmente? O que você busca? O que tenho de força e como essa força contribui para a minha equipe? Eu sou uma pessoa que consigo trabalhar de forma assertiva a minha comunicação. Eu consigo impactar através da minha comunicação. Ou eu acredito que eu possa impactar com a minha atitude. A rotina, através da atitude, pode gerenciar, pode impactar a minha equipe. Como a minha equipe me vê hoje? Eu sou uma boa profissional? Eu consigo educar pelo exemplo? E o que me motiva a ser um líder hoje? Então, essas são as 6 primeiras perguntas que você precisa fazer para iniciar o seu caminho como líder. Por quê? Porque a liderança ela não é sobre títulos, nem posições, nem organogramas. Ela é sobre uma vida influenciando a outra. E por que pensar, reavaliar, analisar o meu comportamento? Porque pensamentos, emoções e valores são os exemplos que você vai passar para a sua equipe. É o impacto que você vai gerar nos seus liderados. Ser exemplo para ter exemplo dentro da tua equipe. Se você não é exemplo, se você chega atrasado e você quer cobrar de um colaborador que ele chegue no horário, isso não vai acontecer. Se você é desorganizado e quer cobrar a organização de um colaborador, você vai ter mais dificuldade. Então, ser exemplo para ter exemplo dentro da tua equipe é o primeiro passo para você alcançar esse sucesso como líder. O segundo processo dentro dessa estrada de autoconhecimento é conhecer qual é o seu perfil de liderança. Eu vou apresentar aqui 6 exemplos de tipos de liderança diferentes, que não necessariamente você vai virar e vai falar assim, eu sou esse tipo. São exemplos de aplicação de lideranças que vocês podem aplicar em diversos momentos da sua vida como líder e que vai gerar impactos positivos ou negativos de acordo com a estratégia com a qual você está aplicando na tua equipe. Se a gente fala, por exemplo, daquela liderança transformadora, é aquela liderança que lidera pelo exemplo. Você quer que as pessoas cheguem no horário, chegue no horário. Você quer que as pessoas sejam educadas com o cliente, seja educada com elas.
Você quer que esses profissionais garantam a entrega do mês? Trabalhe com eles essa entrega do mês. A gente utiliza esse modelo de liderança quando a gente tem colaboradores que são muito motivados. A gente já tem uma equipe mais madura. Quando a mudança ela requer uma nova visão, quando você precisa de um novo rumo, e esse novo rumo é muito claro. Evite esse estilo quando o volume de trabalho ele for muito grande. Como, por exemplo, em equipes de suporte técnicos, que a volumetria de atividade é gigantesca, né? São clientes ligando o tempo inteiro. Equipes de call center. Você não vai conseguir aplicar esse modelo de liderança nesse tipo de equipe, a não ser que seja um momento pontual que exija de você uma liderança pelo exemplo. Um momento que você precise mostrar como faz. A outra liderança é a liderança coaching. É uma modalidade de conectar objetivos às metas da equipe. Isso é muito aplicado em ambientes de vendas, quando você precisa estimular a produtividade e, em contrapartida, você gera outros benefícios para esse time. Você gera um impacto altamente positivo nesse modelo de liderança, ajuda colaboradores a aprimorar suas competências. Só tem que tomar um certo cuidado. Se você é um líder muito iniciante, tem que tomar um certo cuidado com essa expertise de como impulsionar esses colaboradores. Né? Se você é um líder jovem, um líder que não tem experiência tanto nesse processo de gerenciamento de pessoas, tente evitar um pouco esse modelo. Tá? O terceiro modelo de liderança é a liderança agregadora. Essa liderança ela tem uma preocupação com questões pessoais dos colaboradores e ela valoriza também as ideias das pessoas. Ela incentiva, ela motiva, ela impulsiona a participação das equipes. Ela é muito aplicada quando você precisa, por exemplo, gerar ideias para algum tipo de aplicação nova. Quando você está, por exemplo, em uma equipe de inteligência, que precise, seja uma inteligência de venda, seja uma inteligência operacional, quando você está com foco em inovação. Ela é utilizada quando é necessário aparar arestas e motivar também durante períodos de sucesso. Então, quando você tem aí um resultado positivo, senta com a tua equipe e aplica a liderança agregadora. Traz eles para perto de você e explora as ideias, os conhecimentos que a tua equipe tem, que são as pessoas que estão à frente do seu negócio. Se você tem, por exemplo, uma equipe de operação, senta e conversa com seus técnicos. Entende quais são as dores, entende quais são as ideias que eles têm para o dia a dia da operação. Entende quais são os desafios que eles têm identificado em campo, até para vocês conseguirem levantar ideias, desenvolver ações e trazer melhorias contínuas para a sua operação. A quarta liderança é a liderança democrática. É uma liderança que valoriza o processo de colaboração. Aplicar essa modalidade para as equipes que sejam mais maduras e mais confiáveis. Se você tem uma equipe madura e confiável, você vai conseguir sentar com eles, entender quais são as necessidades e, obviamente, claramente, eles vão conseguir passar para você quais são as possibilidades de melhoria. Utilizar. Tomem cuidado para não utilizar isso em situações de crise, tá? Estou num momento difícil, não consigo bater a minha meta, vamos sentar aqui e vamos conversar. Não é o melhor momento. As pessoas vão querer informar por que não bateu e ao invés de você extrair soluções e ações práticas, você vai conseguir absorver justificativas. Então, tenha um certo cuidado com esse processo. A quinta modelo de liderança é a liderança coercitiva. É aquela liderança que você delega atividade.
É a liderança que você estabelece e alinha as metas, né? Desde que sejam com foco, né, em metas desafiadoras e empolgantes, utiliza simplesmente para novas visões e mudanças de cultura, tá? Então, é o tipo de liderança que eu vou chegar e vou falar, queridos, preciso dessa orientação. Então, isso e isso vai impactar nessa e nessa meta. Preciso que seja trabalhado isso. E principalmente para ações que precisam de resultados a curto prazo, ok? E a sexta item, né? O sexto item de liderança é a liderança autoritária. É uma liderança que tem um excesso de ordens e uma supervisão constante. A gente observa muito esse modelo de liderança aplicados na área operacional, que a gente precisa aí garantir metas, garantir SLA, reduzir tempo médio de reparo, né? Garantir a qualidade do cliente, a qualidade de instalação, a qualidade da manutenção, fazer uma atividade curta para maximizar o meu tempo, né, do deslocamento do técnico. Então, a gente tem que tomar um cuidado com esse modelo de liderança, porque às vezes ele pode se tornar muito impactante de forma a desmotivar a sua equipe, né? Ele também contribui para reduzir um pouco as inseguranças na equipe em momentos de emergência. Então, por exemplo, tem uma entrega gigantesca para fazer, tem uma meta para bater e tem uma semana para concluir isso. O que eu vou fazer? Essa aplicação de liderança autoritária, de acompanhamento ali no beat, né? Todos os dias, o tempo inteiro, fulano, como é que está, ciclano, como é que está essa entrega, corrige isso, ajusta aquilo. Isso é importante quando a gente está em momentos de emergência ou momentos que a gente precisa de um resultado urgente, ok? Por que a liderança é tão desafiadora? A gente fala que a liderança, a verdadeira liderança, ela é um equilíbrio entre a coragem de tomar decisões difíceis, né, e a humildade de aprender com os erros. A gente não pode esquecer que a gente está liderando pessoas. Então, a gente vê aí líderes que chegam e falam, eu quero isso pronto, eu quero aquilo pronto, eu quero aquilo outro pronto. Tá, mas como eu vou fazer? Não sei, se vira, eu quero isso pronto, eu quero aquilo pronto. Se eu tenho uma equipe muito bem estruturada para fazer isso, perfeito. Eu tenho especialistas, eu tenho uma equipe preparada e apta para realizar qualquer solicitação que eu fizer. Mas e se eu não tenho? E se eu estou na fase inicial do meu time? E se eu estou numa fase que eu estou fazendo mudanças de colaboradores dentro da minha equipe? Será que esse modelo faz sentido? Será que essa coragem de tomar as decisões, de orientar, de falar, poxa, eu errei, desculpa, eu vou corrigir. Será que esse modelo de atitude vocês não impulsionam muito mais a sua equipe? Então, isso aí é uma pulguinha atrás da orelha para deixar para vocês pensarem. O próximo item que nós vamos falar é o de avaliação diagnóstica. Não adianta eu me conhecer muito bem, eu preciso me conhecer e conhecer a minha equipe. Como que eu conheço a minha equipe? Primeiro, identificar o perfil. Quem são as pessoas mais proativas? Quem são as pessoas mais discretas? Quem são as pessoas mais produtivas, menos produtivas? Quem tem maior capacidade? Quem tem maior conhecimento? Eu preciso também saber o nível de comprometimento dessa minha equipe. Quem são os mais comprometidos? Essas pessoas mais comprometidas necessariamente são as mais produtivas? Ou são as pessoas que têm mais conhecimento? Nível de produtividade. Quem são os meus profissionais mais produtivos aqui dentro? Adaptabilidade. Se eu precisar fazer uma mudança emergencial na minha equipe, quem são as pessoas que vão se adaptar de forma mais rápida? Quem vão ser as resistências? Porque nós temos equipes com resistências. E a qualidade?
Aquela minha pessoa, aquele meu profissional que é mais produtivo, necessariamente ele é o que entrega com maior qualidade? Ou eu preciso fazer um trabalho aí de nivelamento dessa produção versus qualidade? Eu trabalho em equipe. Todos os meus colaboradores sabem trabalhar em equipe? São os 6 principais itens para fazer uma avaliação diagnóstica desse time. E por que a gente fazer essa avaliação diagnóstica? Principalmente porque o nosso objetivo aqui é ter um kit equipe completo. É ter uma equipe que trabalhe com responsabilidade, tendo foco nos resultados, tendo foco nas metas, avaliando e acompanhando os meus indicadores, garantindo uma execução produtiva e efetiva das minhas entregas e garantindo sempre a visão final do meu produto. O que eu entrego como produto? O que eu recebo e o que eu entrego, tendo essa visão completa da linha de entrega. O segundo item para um kit completo de equipe é o sincronismo. Eu tenho uma equipe sincronizada? Ou eu tenho profissionais que estão muito lá na frente, com conhecimento gigantesco e profissionais com pouquíssimo conhecimento? Eu preciso ter uma equipe sincronizada, eu preciso ter uma equipe que compartilhe conhecimento, que trabalhe com esse ciclo de melhoria contínua, também com compartilhamento de bases de conhecimento. Eu tenho uma equipe produtiva? Essa equipe consegue entregar as demandas, consegue atender as expectativas das minhas metas que foram estabelecidas, daquele viés que a gente teve, do olhar empresa, ou eu não tenho? E eu preciso trabalhar nisso. Eu tenho uma comunicação assertiva entre líder, equipe, equipe, equipe e equipe líder. Então, isso aqui é a receita principal de um kit equipe efetivo. E, por final, para terminar a minha avaliação de diagnóstico, eu preciso identificar quais são os meus colaboradores que estão em potencial, quais são os colaboradores que eu preciso treinar, quais são os colaboradores que eu preciso orientar. E aí eu apresento para vocês o quadrante de diagnóstico de colaboradores. Eu tenho no eixo X colaboradores, né, com muita competência e pouca competência, e no eixo Y nós temos alta motivação e baixa motivação. Em cima disso, eu consigo começar a direcionar a minha equipe. Nós vemos aí no primeiro quadrante colaboradores que têm muita competência e uma alta motivação. O que eu faço com esses colaboradores? Eu reconheço o trabalho deles. Se houver a possibilidade dentro da empresa, eu promovo esses colaboradores e eu vou trabalhar sempre para eles terem o melhor nível possível. No segundo quadrante, nós temos aí falta de competência, porém eu tenho colaboradores com alta motivação. São colaboradores aí que são motivados, porém não tiveram ou não têm a oportunidade de aprender. O que eu vou fazer? Treinar esses colaboradores. Focar no treinamento, na orientação e dar o direcionamento que esses colaboradores precisam para migrarem para o primeiro quadrante. No terceiro quadrante, nós temos aí colaboradores com baixa competência, falta de competência e baixa motivação. Caroline, nesse caso, o que você faria? Você já demitiria de cara? Eu vou falar com vocês que, na minha experiência como consultora, demitir de cara não é a melhor atitude. Eu identifiquei, durante esses processos de consultoria, colaboradores que só precisavam migrar de setor. Às vezes eram colaboradores que tinham conhecimento em setores diferentes. A baixa motivação é por não estarem no local onde eles gostariam de estar, mas eles não tiveram a oportunidade de serem ouvidos pela empresa. E por esse motivo eles se encontravam no terceiro quadrante. A partir do momento que você migra, né, nesse processo que eu migrei, esses colaboradores para um outro setor,
esses colaboradores se tornaram colaboradores de primeiro quadrante. E aí, durante esse processo, é que existe e é importantíssimo o trabalho do feedback. Esse feedback ele é importante para quê? Não simplesmente para você dar o direcionamento para esses colaboradores, mas principalmente para você ouvi-los. Entender como esses colaboradores, o que eles pensam da empresa, o que eles sentem em relação ao setor, em relação a você, líder, em relação às expectativas em relação a ele como colaborador. E entendendo esse processo, você vai conseguir, de forma muito mais clara e assertiva, direcionar esse colaborador. E aí, se você realmente identificar uma falta de competência, uma baixa motivação por comportamental desse colaborador, aí realmente, infelizmente, a gente tem que tomar algumas decisões um pouco maiores. E no quarto e, por fim, quadrante, nós temos aí profissionais com muita competência, porém baixa motivação. Eu já identifiquei também em processos de consultoria profissionais extremamente competentes, com conhecimento gigantesco, que estavam desmotivados pela falta de posicionamento e comportamento das lideranças. Não tinha uma orientação clara, não tinha uma definição de direcionamento efetivo, não tinha uma conversa, não dava um feedback. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, de braço cruzadinho, faço o que me mandam, pronto, e acabou. Então, essa baixa motivação, a gente precisa, através do feedback, realmente, e da observação, né? Entender realmente o porquê dessa baixa motivação desse colaborador. E, claro, trabalhar meios de motivá-lo. Por que essa necessidade de feedback, de acompanhamento, de identificação das oportunidades de melhoria, de chamar esse colaborador e escutá-lo, e entender o que ele pensa, o que ele sente em relação da empresa? Porque cada membro da equipe é uma peça essencial para o quebra-cabeça da sua organização, do seu sucesso, do sucesso da sua empresa. Então, se a gente faz esse processo de feedback, de ouvir, de entender, de identificar quais são os processos de melhoria, de identificar quais são as oportunidades do meu setor e da minha empresa, eu consigo trabalhar com cada membro dessa equipe, montando um quebra-cabeça muito interessante, muito efetivo e com foco na produtividade. O último item que nós temos é o de administração de rotinas. Por quê? Desculpa, gente, é o terceiro item. Por que isso? Porque a gente precisa identificar como que eu vou gerenciar o meu tempo como líder. Nós temos líderes aí que acabaram de se tornar líderes, né? E eles sempre têm uma dificuldade muito grande em desvincular do executivo e vir para o tático, para o de direcionamento, para o de delegação. E aí, dentro dessa visão de administração de rotinas, é que a gente precisa delegar. E essa aqui é uma linha que eu achei bem interessante, eu quis repassar para vocês. Primeiro, determinar 15% do meu tempo como líder para orientar as minhas equipes. Orientar é dar orientação, pessoal. É direcionamento. É falar, olha, faz dessa forma por conta disso. Isso aqui gera esse resultado. 35% em treinar. Caroline, por que você não colocou orientar e treinar junto? Porque são coisas distintas. Treinar, eu estou trazendo práticas, exercícios e modelagem para esse colaborador aprender a fazer algo ou a corrigir algo que ele está fazendo erroneamente. Orientar ele está seguindo o caminho certo, eu só estou organizando o caminho dele. Acompanhar, 35%. Por que acompanhar? Porque não basta eu orientar, eu treinar, se eu não fizer uma análise se ele está seguindo conforme o que eu orientei, o que eu ensinei. Então, é importante a gente fazer esse processo de acompanhamento com esse colaborador,
para identificar quais são as possibilidades de melhoria, para dar pequenos feedbacks ao longo do processo. Eu não preciso estar o tempo inteiro chamando o colaborador, senta aqui na minha mesa que eu vou te dar um feedback formal. Às vezes eu posso passar na mesa dele, ver que ele está fazendo alguma coisa diferente e dar uma pequena orientação. E, por último, 15% do meu processo de delegação, que é o quê? Você é responsável por isso. Eu preciso disso concluído até tal data. Por que isso? Porque delegar sem prazo fica no limbo. Então, aprendam a passar a orientação, a atividade, já definindo e alinhando com esse colaborador quando ele tem que entregar. E, por último, o acompanhamento de resultados. Porque a gente está falando aqui, nós falamos no início dos 2 campos de visão do líder. Nós temos o primeiro, que é a empresa, nós temos o segundo, que são os nossos colaboradores. Do ponto de vista dos nossos colaboradores, nós temos todo esse direcionamento. Mas do ponto de vista da empresa, eu preciso entregar resultados. E como é que eu entrego resultados? Através da liderança, garantindo metas claras e mensuráveis com a minha equipe, tá? A gente via muito no passado, né, aqueles famosos jogadores de xadrez. Não joguem xadrez. Defina claramente qual é o objetivo das metas que vocês estão estipulando. Apresentem para a sua equipe o porquê dessas atividades, para eles se sentirem parte dessa entrega. Comunique quais são as expectativas, tanto suas, como líder, como da empresa. Acompanhe o progresso regularmente. Defina aí períodos durante a sua semana para fazer o acompanhamento dessas entregas. Ofereça feedback constante. Como a gente falou, o feedback faz muita diferença. E não precisa ser aquele feedback que você pare o tempo inteiro para chamar ele para a sua mesa, para explicar o que ele precisa desenvolver. Às vezes você passar, conversar, parou ali no corredor, chama ele um pouquinho, conversa com ele, identifica como é que ele está, como é que estão as entregas dele, como é que ele está se sentindo. Ajustar e analisar as estratégias. Se você está vendo que as estratégias iniciais que você traçou com a sua equipe, que você definiu as metas claras, as metas mensuráveis, não estão dando efeito, conversa, reestrutura, redimensiona, mas tragam esse processo de melhoria contínua para dentro do teu time. Reconhecer e recompensar resultados. É muito satisfatório para a sua equipe quando eles batem uma meta e você passa essa informação para eles, parabenizando essa equipe por essa entrega. Às vezes, o ambiente fica agradável não simplesmente com uma promoção. Aquele colaborador ele não se sente motivado só com um aumento de salário. Às vezes, só um parabéns pelo trabalho. Pessoal, vocês fizeram um bom resultado. Vocês conseguiram alcançar a meta que a empresa tinha de expectativa. Parabéns para vocês. Gestão, experiência, transparência e alinhamento de expectativas. Isso é que você precisa mostrar para a sua equipe. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a vocês, agradecer de coração a Zap SP por esse convite, né? Estão todos os meus contatos aqui, Instagram, e-mail e site. Eu sou Caroline Menezes e muito obrigada pela presença.